Eu sou o Reverendo Igor Garcia e queremos começar com vocês uma conversa e uma orientação trazendo alusão àquele grande, maravilhoso livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde ali traremos então os conceitos e as aplicações desse Começando agora, você tem Clive Staples Lewis, C.S. Lewis, nascido em 1898, viveu até 1963 e em 1942 ele publica esse livro chamado Carta de um Diabo Aprendiz. Vai sair aqui ao contrário porque eu estou com a câmera virada para mim. Se trata desse livro, e aí é uma carta que C.S. Lewis fica trocando com Tolkien, né? Tolkien é aquele escritor, né, do Senhor dos Anéis. Então C.S. Lewis como filósofo, Tolkien também, ambos filósofos cristãos do século XX, e eles trocam cartas, e nessas cartas C.S. Lewis se propõe então a fazer essa carta apresentando essa narrativa, essa história interessantíssima. Ela é fictícia, é óbvio, isso é importante destacar. Ela não retrata alguns fatos, né? Ainda que aquilo que seja retratado você encontra, né, na realidade, mas a intenção dele é somente destacar alguns aspectos. E aí, dentro disso, então, um nome tão assim provocante, né? Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? E você fica talvez assim, por que disso? Aí, essa é a motivação no prefácio do livro. C.S. Lewis vai destacar e dizer que existem dois grandes erros. Um deles é acreditar que o diabo não existe. E o outro grande erro é acreditar que ele existe. Olha que interessante, porque ele quer mostrar justamente o problema dos extremos, daqueles que o diabo não existe e daqueles que dizem que o diabo existe, mas estão nos seus extremos e são guiados, né, e levados pelos seus extremos e não conseguem encontrar a raiz da sabedoria no meio, né? E é desse paralelo que C.S. Lewis quer discutir nessas cartas com Tolkien. E aí então eu quero conversar com vocês e faremos isso nesses encontros. Ok, carta número 1. Na carta número 1 existem dois personagens que vão ser destacados. E esses personagens, inclusive, vão estar passando toda hora. Existe um grande demônio, o demônio experiente, um demônio mais inteligente, vamos assim dizer, se isso é possível, né? Que tem uma percepção maior do que outros, como se fossem aprendizes, né? Iniciantes. E esse demônio, ele tem o nome de Maldonado. Eles chamam de Maldonado. E o inexperiente de Vermelindo, né? O demônio Vermelindo. E aí a associação com a cor, né, é meramente ilustrativa. Então o que começa? Maldonado, nessa primeira carta, Maldonado começa a mostrar que hoje as pessoas não são mais guiadas por argumentos científicos. Você pode comprovar por A mais B, mas muitas pessoas continuam questionando e colocando suas ideias e levando para o lado mais, às vezes até místico, né, das teorias. E aí ele diz então para o Vermelindo, assim, cuidado com essa ideia de ficar todo o tempo trazendo argumentos e tentando argumentar com o seu paciente. E aí paciente aqui seriam as pessoas que esse demôniozinho chamado Vermelindo influencia. E aí então fique levando muito para esse território das argumentações científicas, não, porque esse território é um território do inimigo. E aqui então entenda que inimigo para o demônio é Jesus Cristo. E ele diz, olha, na ciência, o nosso inimigo, Jesus Cristo, ele tem muito mais a apresentar do que nós. Afinal de contas, toda verdade é verdade de Deus. Então aí, ele diz, cuidado com isso. Não fique mais nessa preocupação, não fique levando ele para esse lado dos argumentos, porque hoje a ideia das pessoas não é mais classificar os argumentos como verdadeiros ou como falsos. As pessoas hoje não estão mais preocupadas com isso. Classificar se isso é verdadeiro, se isso é falso e eliminar o que é verdadeiro, né? Guardar o que é verdadeiro e eliminar o que é falso. Não é mais assim. Mas, na verdade, naquilo que eles vão trazer hoje
de um conceito se esses argumentos são acadêmicos ou práticos. Se esses argumentos são ultrapassados ou contemporâneos. Se esses argumentos são convencionais ou opressores. Olha que não é mais verdadeiro ou falso, se isso é verdade ou se isso é mentira. Não, é se isso é acadêmico ou se isso é prático, se isso é ultrapassado ou se isso é contemporâneo, né? Ou se isso é convencional ou se isso é opressor. Então, o Maldonado está dizendo para o Vermelindo, né? O demôniozinho que ele está instruindo, de que, olha, as pessoas hoje não pensam mais sobre a ideia de você argumentar com ela daquilo que é verdadeiro ou falso, mas, na verdade, de jargões. As pessoas hoje gostam de jargões. Então é o jargão e não o argumento o seu maior aliado para mantê-lo fora da igreja. E é essa a afirmação que Maldonado faz a Vermelindo. Assim, Vermelindo, as pessoas não estão mais preocupadas em saber se esses argumentos são verdadeiros ou falsos, cientificamente falando, eles preferem os jargões, tá? Então ele diz, não perca então tempo tentando fazê-lo achar que os argumentos são verdadeiros, mas leve a considerá-lo o quê? Poderoso, despojado, corajoso, né? Porque essa é a filosofia do tempo. Não importa se é verdade, se é mentira, não importa se tem comprovações científicas, se não tem, o negócio é ser descolado. O negócio é ser poderoso, vamos nos unir contra tais bandeiras que já estão aí estabelecidas, enfim, coisas desse tipo. Né? Ou corajoso, né? É uma teoria que ninguém tratou disso e não importa se ela é mentirosa, mas ela é desafiadora, então eu saio com coragem, como grande desbravador a defender tais teorias. Essa é a filosofia do tempo. E é isso que o Maldonado está dizendo para o Vermelindo. Caminhe por aí. Não leve as pessoas para os argumentos científicos, porque lá o inimigo pode ganhar, que é Cristo Jesus. Porque toda a verdade é verdade de Deus. Então, leve-o para as intenções sentimentais e emocionais. Não deixe pensar. Deixe ele ser levado pelos seus instintos. E a ideia de poder, despojado, corajoso. E isso, então, é muito interessante. Ele diz, então, cuidado, porque mexer com a mente do homem, aguçar a mente do homem, pode levá-lo a conhecer a verdade, e a verdade o liberta. Então, o grande desafio era justamente isso, não ser levado a ter a mente aguçada. O que Maldonado está dizendo para o demôniozinho, né, para o Vermelindo, não permita que o seu paciente seja aguçado pelos argumentos da ciência, ou da ciência natural também, da filosofia tradicional e verdadeira, porque isso pode fazê-lo se encontrar com Cristo, com o Criador. Isso é algo interessantíssimo. Então o que ele diz? Toque nas ideias universais, mas distorça a essência. Então você vai falar do verdadeiro amor, temos que amar o próximo e temos que fazer isso, é um mandamento do nosso próprio Senhor. E aí você tem até poetas populares, né, que utilizaram dessa passagem bíblica para fazer menção a ela em suas poesias, né? Vamos amar o próximo como se não houvesse o amanhã, inclusive, né? Vocês devem lembrar comigo desse poeta. E aí então você fala da ideia do amor, são ideias universais, são ideias maravilhosas, sim, né? De justiça, de igualdade, de respeito, né? De jogar fora qualquer tipo de opressão, é verdade, tudo isso são ideias universais, mas aí você distorce a essência, a motivação, o princípio. Você levanta uma bandeira universal, mas o princípio acaba sendo ferido. E aí então é aí que ele quer justamente corromper o coração do homem. E aí eu queria ler com vocês a página 18, 18 e 19. Eu vou fazer uma leitura aqui bem objetiva para mostrar um trecho dessa carta que Maldonado escreve a Vermelindo. Diz assim, Maldonado dizendo a Vermelindo: já tive um paciente, um ateu convicto, que costumava ler no Museu Britânico. Certo dia, enquanto lia, vi uma cadeia de pensamentos na sua mente começando a tomar o caminho errado.
É claro que o inimigo estava ao lado dele nessa hora. Num piscar de olhos, vi meu trabalho de 20 anos começar a ruir. Se eu tivesse perdido a cabeça e começado a tentar me defender com base na argumentação, talvez tivesse sido derrotado. Mas não fui tão tolo assim. Imediatamente ataquei a parte do homem que tinha mais sob controle e lhe sugeri que já estava quase na hora do almoço. Pelo menos penso que nessa tinha sido sua linha de argumentação, pois quando eu disse verdade, realmente trata-se de um problema importante demais para a hora do almoço. O rosto do paciente se iluminou consideravelmente e no momento em que eu acrescentei, seria muito melhor voltar a esse assunto depois do almoço e abordá-lo com uma mente renovada. Ele já estava a meio caminho da porta. Quando alcançou a rua, a batalha havia sido vencida. Eu lhe mostrei um jornaleiro gritando as manchetes do dia e que o ônibus de número 73 vinha passando, e antes de ele ter subido os primeiros degraus da escada para pegá-lo, eu lhe impingi uma convicção inabalável de que, por mais estranhas que sejam as ideias que possam vir à mente de alguém rodeado de livros, uma dose saudável de vida real, como que ele se referia ao ônibus e ao jornaleiro, foi o suficiente para lhe mostrar que todo esse tipo de coisa simplesmente não pode ser verdade. Então, hoje, diz aqui Maldonado Avermelindo, ele está seguro na casa do nosso Pai. O que esse trecho da carta que eu acabei de ler vai mostrar justamente a ideia de que quando aquele homem estava refletindo sobre as circunstâncias da vida, sobre o sentido da vida, analisando lá pelas muitas leituras que ele tinha feito, analisando alguns argumentos e vendo quais seriam verdadeiros e quais seriam mentirosos, que o levaria à verdade. Diz aqui Maldonado que rapidamente ele vai e lembra aquele homem, está na hora do almoço. E quando ele deixa de almoçar, ele sai e aí pronto, a sua mente já se envolve com vários outros temas do cotidiano. Então o caminho é justamente mantê-lo na ideia de vida real, que o limita para ver a verdade. É aquele Matrix, onde a gente se enche de ideias, de coisas irreais de um mundo e esquecemos daquilo que é verdadeiramente essencial à vida, e essa então é a grande tarefa do demônio aqui, nos manter iludido nesse mundo de fantasias. Então a tarefa dele aqui é ensinar, né? Então você vê que o Vermelindo, ele tem uma tarefa de ser um educador, né? De ser um docente. Ele tem que ensinar o homem a manter-se iludido com este mundo. E isso é um processo constante, tá? Então ele diz aqui, leve-o a pensar que sabe tudo. Leve-o a imaginar que ele já é uma pessoa que sabe todas as coisas, que entende tudo, que compreende tudo, mesmo que ele tenha feito pequenas leituras e ouvido algumas conversas ou alguns vídeos superficiais de determinados assuntos, faça ele sentir que ele já sabe de tudo, porque aí ele nunca vai se interessar realmente em pesquisar e conhecer a verdade. Olha que interessante. A primeira carta que C.S. Lewis escreve a Tolkien vamos falar sobre isso. Os homens estão deixando a argumentação em busca da verdade para trilhar uma vida de ilusões e de fantasias. Parece com o nosso tempo. Que interessante, né? Tá aí. Primeira carta de C.S. Lewis, de um diabo ao seu aprendiz. Pense sobre isso e verifique se você não vive num mundo de ilusões e os argumentos verdadeiros possam estar sendo deixados de lado. Deus assim os abençoe. Foi um prazer encontrar com você.